Capítulo 13. O despertar de um guerreiro, uma missão misteriosa. Depois de conversar com o grande Hércules, meu corpo começou a brilhar e a se desvanecer. Hércules. Aleph, parece que você vai voltar mesmo. Foi ótimo falar com você. El. Foi uma honra conhecê-lo. Hércules. E não esqueça de dizer ao Hermes que sinto muito pelo Abdero. Acordei em uma manhã de sol, com dispositivos mágicos desconhecidos no meu corpo, em um consultório da família Niash, com a Amazona meio Alfa Aurora. Pulei em cima dela em estado de alerta, mas acabei me afobando e ela me colocou de volta na cama enquanto me abraçava para me segurar. Um médico da família Niash viu tudo e pensou perplexo. Isso é impossível. Ele ficou em coma por dias, 11 dias. Mas parece que acabou de acordar de uma soneca. Os exames não mostraram nenhum tipo de debilitamento muscular, mas eu pensava que tinha algum engano. Vimos o médico que apenas disse: "Vou avisar tudo a Beatriz Barnaby e Berta Loga." Logo o médico saiu e eu fiquei olhando de forma emburrada. Aurora. Aleph, acalme-se. Eu ajudei a te salvar, nunca machucar a minha família. Me acalmei e disse com frustração: Aleph. Não somos família, eu não sei quem é meu pai, mas minha mãe era da família Hermes. Aurora. Eu não sou sua mãe, é como eu vou explicar, antes você foi um ascendente meu. El. Oi. Aurora. Sua vida passada, quero dizer, o autólico, faz parte da minha linhagem. El. Pera um pouco, então você tem, Aurora, 21 anos, sim, uma jovem adulta em padrões humanos, mas uma elfa bem novinha. As últimas Amazonas que foram te atacar antes de você apagar, eram as que eu queria matar, as que me tratavam mal. El. Mas o Hércules não disse que o autólico nunca teve uma descendência com elfas ou Amazonas. Aurora abriu um sorriso de orelha a orelha. Aurora. Foi um caso, rolou quando o grandão pediu que o mestre Ladão resgatasse seu sobrinho Iolau. Nem o Hércules sabia. Agora vai, me conta suas aventuras, vai ser como uma história da mamãe, que o vovô contava para ela. Eu disse já sem paciência. Ei, pera, isso é alfa louca, eu não tô aqui para suprir seus problemas de família. Beatriz e Berta entraram correndo e me pularam na cama, que abraçando enquanto choravam. Berta tentava segurar o choro, mas não era capaz, então disseram emocionadas: Berta. Finalmente tá de volta, juro que não vou te deixar fazer loucuras sozinho nunca mais. Beatriz. Minhas preces foram atendidas, glória a Deus a fortuna. Durante o abraço eufórico, notei cicatrizes no corpo de Berta. Os médicos me explicaram que eu teria que fazer uma fisioterapia para me reabilitar, mas depois de exames rápidos, viram que, como apontam check-ups anteriores, meu corpo estava bem o bastante para eu simplesmente ir, mas recomendaram que eu não fosse a dungeon ou lutasse naquele dia. Me entregaram até uma receita. Tanto Berta quanto Beatriz foram comigo me levando para casa, me contando sobre como tiveram que revisar todas as noites para vigiar meu corpo, mas algo no clima era diferente, e as palavras que ouvi das duas depois confirmaram. Beatriz. Sobre a Hefesto, ela quer que você vá para a família Hestia. Tentei encontrar uma explicação para isso, e disse: entendi, ela quer me emprestar para dar uma força a eles. Berta. Não, ela quer que você saia permanentemente. El. Que, não, isso tem que ser pegadinha. Berta. É sério, disse que para o seu bem, não se preocupe, vamos com você. Beatriz. Mas tem uma notícia boa, agora você é nível 3, todo mundo já tá sabendo o que rolou, e aliás, estamos as duas quase lá também. Cheguei nos quartos da família, onde eu morava, recolhi todos os meus equipamentos e minha roupa de batalha, que para minha sorte estavam lá me esperando, e a minha agora ex-deusa Hefesto tirou uma folha de status de mim. Todos surpreendentemente estavam mais altos, mas sem expressar nada em seu rosto me entregou a folha de status e retirou sua bênção de mim. A única coisa que me disse antes de sair foi: me perdoe por ter falhado com você, eu esqueci do meu papel e meu orgulho por você me cegou. Disse de forma emotiva uma frase que quase me fez chorar, lembrando de como ela me acolheu. No meu coração, você sempre vai ser mais que uma deusa. Ia devolver a lâmina que Hefesto forjou para mim, mas a deusa disse:
Pode ficar com ela, quero que se lembre de mim por algo bom. Não sou digna de ser sua deusa. El, deusa Hefesto, você me tirou da rua, me exorciu, me ajudou a treinar e me presenteou como uma vida que gosto muito, me transmitiu todos os seus princípios de trabalho duro e respeito. Sabe como eu chamo isso? Hefesto não disse nada, sabendo o que eu ia dizer. Completei. Uma mãe, é isso que você realmente foi. Obrigado por tudo. Disse saindo do escritório da deusa. A deusa, enquanto eu saía, lembrou da minha primeira noite na família, depois de eu ter tentado roubar a loja dela. O deus Hermes a visitou e revelou o fato se eu ser a reencarnação de Autólico, o mestre ladrão conhecido como o príncipe dos ladrões. A deusa ficou indignada e disse: por que fez isso com ele? Ele é só uma criança. Se a vida anterior dele era um filho seu do seu sangue, por que não acolheu ele? Hermes. Hefesto, muitos deuses querem controle e para isso vão eliminar tudo abaixo deles que puder desafiá-los. É isso que o príncipe dos ladrões representou, alguém que mesmo com suas limitações, desafiava os deuses. Acolher ele na minha família, levantaria os alarmes dos deuses pendentes de reencarnações de heróis. Ele seria cobiçado lá ao abate ou usado como um item por muitos deuses. Eu só pude pagar alguns ladrões para ficar de olho nele e mandar membros da minha família vigiarem. Eu esperei que ele me escolhesse como o deus dele, mas parece que o destino teve outros planos. Hefesto, não seja ridículo, eu vou cuidar dele, assim como cuidaram de mim quando era pequena. No presente, a deusa da forja decidiu ocupar a mente forjando algo, e enquanto suas lágrimas viravam vapor d'água na forja, a deusa pensou: Aleph, eu que não fui digna de você. Eu me deixei levar pelo meu orgulho e não vi o risco que você corria. A Hestia vai cuidar bem de você. Logo lembrou de uma pergunta que já havia feito a Hermes naquela mesma noite. Ah é? Pois então que deuses usariam ele? Presente. Ishita, Apolo, Loki, Fria, Ares, eu jurei que cuidaria de você, diferente dos deuses que o Hermes disse que provavelmente usariam você. Mas não vou poder me perdoar. Naquela luta, apostei em você como um animal de corrida. Te incentivei a lutar até o fim sem pensar. Que tipo de deusa eu sou se faço algo assim? Você merece algo melhor, Aleph. A manhã toda foi investida na mudança para a família Hestia. Caed, minha amiga de infância, sabendo que precisava de ajuda e aproveitando que já tinha resolvido a maioria dos seus pedidos de arma, tirou um dia de folga para me ajudar com a mudança com minhas colegas de grupo. Só não podia levar a bigorna e a mini forja, pois faziam parte do quarto original, assim como a cama. Colocamos minhas coisas em caixas e antes de serem levadas por mim e minhas companheiras para a sede da família Hestia, Caed me entregou um colar que tinha uma base de metal em forma de um semicírculo, aparentemente quebrada, com o desenho de um facão reto, feito de uma joia esculpida e uma corrente de aparente aço que era grande o bastante para eu colocar em no pescoço. Um colar. Parece incompleto. Caed, é porque é só metade da dupla. Debaixo de sua roupa Caed sacou um colar quase igual, com a outra metade do semicírculo, mas com um martelo esculpido de uma pedra clara. Aproximamos os colares e vimos que eles encaixavam perfeitamente, com um martelo de pedra clara e o facão de pedra escura ficando lado a lado. Caed, cara, você é um irmão para mim, eu te amo. Igualmente, sinto falta de ouvir suas marteladas na sua forja do quarto. Disse rindo involuntariamente. O colar foi totalmente feito por mim. Estive aprendendo a esculpir joias com um ferreiro veterano, para valorizar mais minhas criações. Esculpir foi a parte mais difícil, assim você sempre vai lembrar de mim, mesmo em outra família. Caed colocou o seu colar e eu coloquei o meu. Tentei escolher uma pedra que representasse bem cada um de nós. O facão no seu é feito de obsidiana. Representa sua independência e capacidade de lidar com problemas e fazer escolhas difíceis. O martelo do meu foi esculpido de uma pirita, representa meu desejo e busca pelo sucesso profissional. Muito legal, amiga, desejo o melhor para sua loja e se precisar de conserto ou de alguma arma, passaremos lá. Caed,
Ótimo, se quiser informações, posso ter algumas, mas se tiver vou cobrar uma pequena taxa. Justo. Nos despedimos com um abraço. Chegamos na casa da família Estia e minhas colegas me ajudaram a desfazer as malas. No processo comentei, obrigado por toda a ajuda, mas vocês precisam pegar suas coisas. Berta, não tenho muita coisa, já peguei o que eu preciso. Beatriz, eu tenho mais coisas, mas já trouxe as minhas. Minha mente, então elas só estavam me esperando para se juntar oficialmente. Vi a Aurora ajudando a arrumar a cama, vi que era uma cama supostamente grande para mim. Aurora, não te contaram ainda. Berta, Beatriz e você vão dividir esse quarto. Tentei responder um tanto envergonhado, mas fui pego por uma resposta ensaiada. Berta, não vamos te deixar sozinho, não depois do que rolou naquele coliseu infernal. Beatriz, temos que cuidar um do outro. Bel nos deu um tour pela casa da família, mostrando todos os quartos, 2 saunas, saguão, biblioteca e todos os luxos deixados pela que uma vez foi a família Apollo. Logo, Bel e os outros pagaram uma parte de dinheiro para Estia, que cobria apenas uma mínima parte da dívida de 200 milhões de vales. Depois discutimos o jantar e Beatriz sugeriu algo. Minha família tem uma receita secreta. O bolo salgado de legumes da família Barnaby. Todos ficaram curiosos e aceitaram a sugestão. Logo, vi os integrantes da família praticando. Fiquei com vontade de desafiar Bel, que estava praticando contra Beatriz Mikoto e Yamato queria alguém com quem praticar. Eu me ofereci, mas Berta foi na frente dizendo: não esquece, você não pode lutar hoje. Fiz apenas uns exercícios de alongamento, um pouco de caminhada e o bom e velho boxe sombra. Meu corpo estava respondendo bem. Os benefícios de ser a reencarnação de um semideus e contar como uma equipe bem qualificada, imaginei. Logo observei diretamente Bel e cada parte da sua armadura. Minha mente, ok, ele não tem elmo, o que é um péssimo erro porque deixa a cabeça desprotegida. Os pontos fracos da armadura nesse caso seriam atrás dos joelhos, nas axilas e com sorte nas juntas do ombro, mas só se eu conseguisse ir para o combate próximo, mas notei que o Elf Crozo não estava no treino. Curioso, fui procurar por ele, encontrando no saguão Estia, que estava ouvindo de Aurora uma ideia para um sistema de segurança novo. Logo ouvi marteladas inconfundíveis, eram marteladas de forja. O Elf estava forjando uma espada longa. Cheguei perto e disse: ei, Elf, essa espada é alguma encomenda? O Elf: não, é para uma aposta. Uma certa ferreira disse que fazia lâminas melhor que eu. Apostou que se ela ganhar, eu vou ter que promover as espadas dela por um mês, sempre que alguém me pedir para fazer uma. Alguns minutos depois da prática, sai com roupa casual para ajudar Beatriz com as compras dos ingredientes para a receita de bolo salgado. No caminho, tive uma ideia, pedi para passar numa loja qualquer de um ferreiro e comprei uma segunda faca de batalha comum. A deusa Freya estava me observando. Freya, então ele sobreviveu, nem mesmo as Amazonas foram suficientes para te exterminar. Acho que vou ter que preparar algo para sua próxima ida na dungeon. No caminho de volta, percebi que alguém estava me observando. Que Beatriz falou para a pessoa: Amazona, não queremos você. Uma amazona vestida de forma tipicamente provocante. Com roupas, ou melhor um biquíni roxo. Meu nome é Aisha, sou membro da família Ishtar. Antes que ela pudesse continuar eu disse: se quiser lutar comigo, eu luto amanhã. Disse ignorando olimpicamente a amazona. Chegando em casa, ajudei Beatriz na receita picando os legumes e comemos em comemoração a 3 coisas. Nossa entrada na família Estia, meu despertar do coma e minha promoção para nível 3, inclusive meu irmão Fidelio chegou como visita. Assim que chegou, foi até mim e disse: e aí irmão, espero que volte ativa logo. Não se preocupe, vou voltar amanhã. Fidelio me contou sobre suas experiências na dungeon e o jantar foi um sucesso. À noite pedi um balde emprestado, fui para os fundos para a casa do lado de fora e aproveitando o veneno de minha forma de serpente, na qual podia entrar graças à habilidade Stornozotar,
E liberei meu veneno no balde enquanto ficava na forma de serpente. O som chamou a atenção da extraordinária audição de minhas colegas, já de pijama Beatriz e Berta, que foram ver o que estava acontecendo. Me viram voltando à forma humana, sem minhas roupas e ainda com a cara no balde. Beatriz: Aleph, tá enjoado. Berta levantou meu rosto como uma inesperada delicadeza e olhou bem para ele, enquanto Beatriz via o do conteúdo do balde. Berta: ele não tá com cara de enjoo. Beatriz: e isso aqui não é vômito, tem um cheiro forte. É meu veneno, e eu queria experimentar uma coisa. Berta: nos assustar por acaso? Perguntou Berta engrossando a voz, enquanto Beatriz girava o choro. Não aguentei ver minha companheira quase chorando e lembrando que a deusa Hefesto fez por mim ao me acolher. Acolhi ela em meus braços. Berta se uniu ao abraço, me abraçando pelas costas. Logo disse: Berta, você não pode esquecer que somos uma equipe. Beatriz chorou lembrando de como rezava sem descanso nos dias em que eu estava em coma, às vezes acompanhada por meu irmão gêmeo Fidélio. Berta lembrou de como intensificou tanto seus treinos com seu primo Bet, que o mesmo pediu para que ela parasse. As duas disseram ao mesmo tempo: te amamos, Aleph. Falaram isso em um tom que julguei suspeito, mas respondi dizendo com calma: amo vocês também. O deus Hermes chegou lá e vendo aquela cena disse: boa noite, gente, desculpe se interrompo um momento de intimidade. Assim que ouvimos o deus, ficamos os três envergonhados, corados e enfileirados como soldados em treinamento. Hermes: tá tarde, então vou ser rápido, só vim dizer que estou feliz por você ter acordado Aleph, e cuidado quando for na dungeon na próxima. Tem muitos caras fortes que podem aparecer dentro dela para te desafiar. Certo, senhor Hermes, obrigado pelo aviso. Hermes chegou perto e pediu licença para minhas companheiras, logo me levou um pouco para o canto e cochivou no meu ouvido: ei Aleph, acho que entendi por que você curte garotas fera. Minha mente: de novo isso, é só um boato. Hermes: mestra, uma das amantes de sua vida passada, adquiriu a habilidade de se transformar em animais, periciada a habilidade Stoitos-Otar, só que ela podia virar qualquer animal. Pesquise na biblioteca quando tiver tempo. Ok, deus Hermes, obrigado. Falei com Hércules enquanto estava em coma. Hermes se surpreendeu ligeiramente, logo continuei. Ele disse que sente muito pelo seu filho Abdero. Conheço a história. Hermes pareceu se ressentir e disse: jurei que nunca mais confiaria nele quando ele deixou meu filho morrer naquele dia. Não sei se posso voltar atrás nessa promessa, mas se ele te ajudou, quem sabe? Disse para logo Hermes se retirar. Freia, que estava me observando, disse: Hermes, seu miserável, será que ele descobriu meu plano para me livrar da reencarnação de Autólico? Não importa, uma reencarnação de herói vence outra. Vão te espera, te emboscar e te matar. Se esse insolente morrer na dungeon, não vai ter suspeita. Na coelha fim de dia, aproveitei para deixar a faca que comprei mergulhada no meu veneno que estava no balde durante a noite. Na hora de dormir, fiquei admirado pela grande cama que tinha agora, ou melhor que tínhamos, pois Aurora era a única que dormia em um quarto separado. Beatriz e Berta trocaram de roupa no quarto de Aurora, e logo, foram se deitar comigo, nós três de pijama, e sem perceber acabei ficando deitado entre elas enquanto as duas me abraçaram. Evitei pensar coisas inapropriadas, mas não pude evitar pensar nas peculiaridades do toque de tocar em cada uma, a suavidade no cabelo de Beatriz, a firmeza no abraço de Berta e uma série de outras coisas que me fizeram me sentir estranho, ainda mais considerando que nunca tinha dividido a cama com alguém. No dia seguinte, quis ir a dungeon com Bel, mas minha nova deusa havia me chamado. Beatriz e Berta insistiram em ir comigo. Chegando lá, o deus Ganesha estava presente. Beatriz: senhor Ganesha, como vai? Ganesha: eu não vou mal. Beatriz: é bom ver uma ex-filha minha, mas gostaria de solicitar o serviço do seu colega aí. Do que precisa, senhor Ganesha? Ganesha: vou explicar, reencarnação de Autólico. Me chame de Aleph, senhor.
Uma pequena família, a família Ikelos, tem ameaçado membros de um grupo aliado da minha família. Além disso, eles têm suspeita de estarem envolvidos no mercado negro de monstros. Quero que traga provas disso e liberte algum monstro capturado se possível. Estia. Se você conseguir cumprir a missão, o Sr. Ganesha vai dar à família um bom pagamento, que vai ajudar com a dívida da nossa família. El. Aceito a missão, mas vou precisar me aquecer. Beatriz. Eu vou também. Berta. Eu também. Sem a gente ele não vai na dungeon. Ganesha. Imaginei que seria assim, por isso não pedi para falar com o Aleva sós. Falei com Aurora antes de sairmos. Ei, se nós três não voltarmos depois de algum tempo, por favor nos procure. Aurora. Missão perigosa né? El. A dungeon sempre é perigosa, mas é sério. Antes de Bel sair abordei ele com 2 adagas de madeira. Ei Bel, vou sair com meu grupo para a dungeon, poderia praticar um pouco comigo antes, só por uns minutos. Bel. Ah, claro que sim. El. Maravilha, o primeiro a ser golpeado perde, sem armas reais, só as de madeira e o corpo. Bel. Entendi. Eu e Bel retiramos as bainhas de nossas armas, com as respectivas armas dentro, as deixamos com nossos colegas de equipe e nos colocamos em posição. Bel atacou primeiro com um corte, que esqueci por pouco, esqueci todos os socos e facadas de Bel por uns segundos, enquanto pensava. Em força e velocidade, parece que somos equivalentes, mas a técnica dele ainda é muito limitada. Até que quase fui pego por uma rasteira. Minha mente. Não dá para vencer sem ser golpeado. Parece que vou ter que lutar do jeito antigo. Enquanto tirava a parte preta superior da minha caspa, que era de um tecido resistente de alta qualidade, e me preparei para usar um estilo antigo. Lembrei de algo que Hércules mencionou depois que resumia a história As Portas do Céu. Hércules. E sua história de aventureiro tem ido bem mesmo. E mesmo com você e Autólico sendo príncipes, já notei a diferença principal, você é muito mais aguerrido. El. Desculpe, não entendi. Hércules. No contexto que quero comunicar, significa que você é muito habituado a situações de luta. O Autólico não tinha tanta afinidade para o combate, isso mostra que você é diferente. Comecei a confundir Bel esquivando enquanto usava a capa que retirei para manter a distância. Joguei a capa em cima de Bel para ultrapassar sua visão e em um rápido movimento, fui para o lado do Bel girando e chutei suas costelas. Ajudei Bel a levantar, falando sem pensar. Muito bom Sr. Cranel, eu não podia tirar os olhos de você nem por um instante. Bel, obrigado, não foi dessa vez, mas não vou cair nos seus truques na próxima. El, bom, já me aqueci, tô indo nessa. Fui para a dungeon com minhas colegas de grupo, quase na entrada. Vimos o grupo da As Valestine saindo da dungeon. Beth disse. Ei baixinho, já acordo. Fiquei meio tenso e apenas disse. Oi Sr. Beth, espero que tudo tenha dado certo na dungeon. Beth disse em tom alto porém descontraído. Claro que deu, eu sou um sujeito forte em um grupo com sujeitos fortes. Mas agora é sério, vou te dizer algo muito importante. El. Ah, claro o que é. Olha só a Berta tá ótima. Beth. Dá para ver, mas presta atenção baixinho. Você provou ser um homem de verdade e alguém forte, então acho que posso dar um pouco do meu respeito a você. El. Ah, obrigado, isso significa muito sabe, eu pensei que você me odiasse, então isso significa muito, muito mesmo, não só pela nossa diferença de força. Saquei. Só não magoa minha prima senão já sabe. Berta. Fica tranquilo Beth, o Alev só foi meio teimoso com o descanso ontem, mas é um grande companheiro. Beth. Se você tá feliz, tá ótimo prima. Só não façam coisas estúpidas e fiquem na linha. Disse para logo ir com o resto do seu grupo. Beatriz à minha esquerda me deu um beijinho e me deu os parabéns e Berta me deu um discreto abraço com seu braço direito. Descemos sem problemas até o andar 18, onde paramos um pouco para tomar água e dar uma respirada em um dos postos de descanso. Também aproveitamos para trocar itens da dungeon por dinheiro naquele andar de descanso.
No processo, Beatriz acabou ouvindo um grupo suspeito falando de caçadas, logo, voltamos para a área de descanso perto daquele grupo e debatemos. Berta, será que são mesmo da família Ícaros? Beatriz, bom, eu com certeza ouvi eles falando no deus Ícaros. Acho que sei como podemos seguir eles. Só me tira uma dúvida, Beatriz. Um dos monstros do 20º andar é a serpente azul, né? Beatriz, isso mesmo, elas parecem cobras comuns, mas são bem rápidas e são problemáticas para aventureiros de nível 2, principalmente em grupo. Sigam a onda. Falei RM tom mais alto para tentar enganar os suspeitos. Então, só repassando os pedidos, vocês vão querer frutinhas de várias cores, né? Beatriz, isso aí. Berta, não esquece o guardanapo. Comemos algumas juntos, revelando frutinhas azuis no fundo da tigela. Ambas já entenderam mais ou menos minha ideia e enrolamos até eles começaram a ir para os andares mais profundos. Berta farejou rapidamente eles e começou a espreá-los enquanto eu e Beatriz trabalhávamos em equipe. Primeiro fui para uma moita para me transformar em serpente, enquanto Beatriz esmagava as frutas um pouco para criar tinta improvisada de cor azul, penteando minha forma de serpente de cor azul, logo guardando minha capa em sua mochila e me dizendo algo que me surpreendeu. Beatriz, não tem mais espaço na minha mochila, vai ter que se enroscar na minha cintura. Um tanto envergonhado, cumpri o pedido da minha companheira de equipe e fomos encontrar Berta, assim que o fizemos lá pelo andar 20, graças a Beatriz tendo a sorte de não encontrar nenhum inimigo. Espreitamos juntos até encontrar os suspeitos indo para dentro de uma caverna. Ao sinal de Beatriz, fui adiante fingindo ser uma serpente azul comum e as duas criaram uma distração fingindo me perseguirem para me matar. Quando um dos suspeitos foi verificar rapidamente atacamos eles juntos, mas por razões de pudor, tive que lutar na forma de cobra. Nocauteamos todos sem problemas e enquanto Beatriz deixava a mochila com minhas roupas Berta soltava os monstros capturados ilegalmente. Assim que pus as roupas soltei a última. Surpreendentemente, era igual a Wolverine que eu havia matado para subir para nível 2. Assim que a soltei, ela disse antes de se unir aos outros. Obrigada, espero que possamos voltar um dia de forma amigável. Ficamos chocados por um tempo ao ver que um monstro sabia falar, mas logo nos organizamos para ir e aproveitamos para apanhar o dinheiro dos corpos inconscientes. Vendo os monstros saírem daquele lugar, membros da família Freya foram verificar e assim que me viram sair com minhas companheiras, souberam que éramos o alvo deles. Notando os inimigos. Um cara grandão com um machado bem grande, uma garota de cabelo prateado longo e franja e o outro cara baixinho, provavelmente com sangue de pau, armado como uma espada. Nós da família Freya, estamos aqui em nome da nossa deusa, para destruir você, reencarnação de Autólico. Sua existência é uma afronta para nossa deusa. Beatriz e Berta ficaram em guarda, genuinamente fiquei com raiva e disse. Os deuses não são tão perfeitos assim, são estúpidos. Até mesmo eles causam coisas que contribuem para a ruína. Considerando seriamente matar ou não disse. Me digam, vocês morreriam por alguém que não aceitaria alguém diferente hoje? Por alguém que tem uma mentalidade tão infantil? Antes de irmos para a batalha eu pensei. Ainda bem que me aqueci. O do machado foi me atacar com um golpe descendente de machado, pensando. Reencarnação contra reencarnação. Um guerreiro vai enfrentar um delinquente. Sua machadada foi parada subitamente por Berta, que a parou segurando a lâmina entre as palmas de suas mãos. A com cabelo comprido tentou atacar Berta pela direita, mas foi interceptada por um chute de Beatriz, que a mandou para longe mesmo com ela bloqueando o impacto. O impacto moveu sua franja, revelando que ela possuía um olho prateado, o baixinho meio palom. Tentou pela esquerda, mas se distraiu por um instante ao ver sua companheira de equipe ser atingida, o que foi suficiente para que eu interceptar ele em um choque de lâminas e suando minha kicksand nele. Ataque que ele esquivou facilmente indo para trás, mas serviu para afastá-lo enquanto Berta esquivava facilmente os ataques de machado da grande arma. Beatriz, esse olho é estranho. Joguei para Beatriz minha faca imbuída em veneno.
A luta se estendeu bastante. Lutei contra o pequeno Palom, em um duelo muito igualado, onde só conseguia abrir brechas nele por usar minha Kiksanshi como distração para criar aberturas. Fora o aumento em todas as habilidades que me dava minha habilidade calor intenso. Nem mesmo usar minhas facas de escamas de Vuvri ajudaram muito. Palom, você é forte reencarnação de Autólico, tem uma técnica boa. Me diga seu nome. Alev, só Alev. Enquanto isso, Berta conseguia se impor, pois além de parecer ligeiramente superior em força ao sujeito do machado, aos poucos se aproveitou do peso da arma inimiga e sua própria velocidade para criar uma vantagem. E Beatriz dizimou sua oponente com sua velocidade e armas cortantes, deixando ela sem energia para usar qualquer uma das suas habilidades. Quando a que enfrentava Beatriz começou a gritar por uma dor intensa, os da família Freya pensaram em se retirar, mas não puderam com o cansaço e acabaram desmaiando. Beatriz, Berta e eu não estávamos muito melhores. Um grupo de monstros que parecia organizado foi aparecendo. Um homem lagarto tomou a frente de todos e falou: "Não tenham medo, sou o Lid, representante dos Xenos, por libertarem nossos amigos capturados, viemos ajudar."